Hoje nós temos já uma diminuição bastante grande no volume de chuvas. Isso seria uma excelente notícia, né? Porque os volumes têm sido muito elevados desde a sexta-feira, sábado, domingo e ainda ao longo do dia de hoje. A gente ainda vai ter alguma chuva, mas mais na parte norte do estado. Como o governador falou, nós tivemos volumes aí que variaram somente nesse final de semana de 200 a 320 milímetros na Serra, até 180 na região metropolitana e também em torno de 180 no litoral norte. Toda essa chuva trouxe novamente os estragos, né, que a gente vem observando. E a perspectiva agora é de que então a chuva diminua, apenas hoje no norte e nordeste gaúcho, mas não tem previsão assim de chuvas com volumes muito elevados, e que agora o que vai predominar, governador, é a massa de ar frio, e ela vem com forte intensidade, como já tem sido colocado, né, de que o frio realmente será muito intenso ao longo dos próximos dias, principalmente entre a quarta e a próxima sexta-feira. Mas com relação às chuvas mesmo, já diminuiu bastante, porém a resposta hidrológica segue ainda. E aí, sobre a resposta hidrológica, o Pedro, que está aqui conosco, pode, né, trazer mais informações. Ou seja, mesmo que o tempo agora tenhamos uma trégua um pouco na chuva, ainda há movimentação dessas águas pelos rios, coincidência aqui também na região metropolitana e depois pela Lagoa dos Patos também a região sul. Então é muito importante que as pessoas ainda compreendam que não é hora de voltar para casa nas áreas de risco, né, e que aquelas que já tenham voltado deixem esses locais, saiam dos locais que já foram atingidos na semana anterior, porque muito provavelmente voltarão a ter essa resposta de inundação desses rios. Então, por favor, Pedro. Obrigado, governador. Como a Kátia comentou, então a gente teve volumes muito elevados, principalmente nas cabeceiras dos rios Taquari e do Caí. Então a gente teve mais uma cheia histórica, infelizmente, no Vale do Taquari. Em Estrela, o rio Taquari chegou a quase 28 metros. Então essas águas agora elas estão ali entre o Bom Retiro do Sul e a Foz do Taquari. E elas devem chegar aqui em Porto Alegre o pico amanhã. Então a gente ainda teve a cheia bem significativa no Caí, principalmente nas cidades de São Sebastião do Caí e Montenegro. O Rio dos Sinos segue em elevação e vai seguir assim nos próximos dias. E então essas águas todas escoam para o Guaíba, né? E a perspectiva é que a gente vá ultrapassar o pico anterior. Hoje a gente deve estar passando agora dos 5 metros no Guaíba, voltando a subir. O vento sul acaba gerando represamento do Guaíba. A Lagoa dos Patos está com níveis elevados, então todos os fatores nos atrapalham nesse sentido. Então a gente tem uma perspectiva de ultrapassar o pico anterior e ficar em torno dos 5,5 metros, mais ou menos ali nessa região. E então isso depois vai gerar um novo repique também na Lagoa dos Patos, que aí também é um outro problema ajusante de Porto Alegre, né? Perfeito. Então, a informação, né, o alerta que a gente precisa ter, claro, ontem, né, emitimos para todos os prefeitos, aliás, já vínhamos dando esses alertas antes, mas ontem, especialmente aos prefeitos da região do Vale do Taquari, sobre uma noite que seria longa para eles, como foi de fato uma noite de enchentes. A gente entende que, pelo que nós recebemos de pedidos de resgate aqui, as pessoas tenham atendido aos alertas, ou seja, reduziu muito o número de pedidos de resgate, ou seja, as pessoas estão atentas e alertas. É importante que haja essa mesma percepção na região metropolitana, né? Caí e Taquari já tiveram a resposta mais grave dentro dos seus rios, agora deve ir baixando o nível desses rios, mas essa água toda vem para a região metropolitana e por isso que a gente pede aqui, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas, Guaíba, todas as localidades que na semana passada estavam com inundação, todas essas pessoas que tiveram as suas residências inundadas, por favor, não voltem para esses locais. Quem já voltou, saia desses locais. Até amanhã a gente deve ter ainda elevação forte do nível aqui do Guaíba e trazendo novamente muitos transtornos aqui na região. Pedimos a todos, por favor, então, que deixem essas localidades imediatamente, né, e se coloquem em segurança para evitarmos situações de necessidades de resgates que vão ser poderiam vir a ser inúmeros e trariam enorme dificuldade para que todos pudessem ser resgatados. Por favor,
Então, as localidades que já foram atingidas pelas cheias da semana passada novamente terão essa incidência e vão precisar ser evacuadas. Eldorado do Sul, Canoas, Porto Alegre, Guaíba, especialmente em atenção. Bom, nós temos, como mostramos a vocês, 80 mil pessoas em abrigos, sejam abrigos das prefeituras, sejam abrigos da sociedade civil, que também são mapeados, e o que eu tenho determinado aqui a nossa equipe do governo do estado é que esteja acompanhando a situação desses abrigos e possamos ajudar a dar a melhor qualidade de atenção, de acolhimento nesses abrigos. Mesmo que não sejam do estado, nós queremos como estado dignificar esses espaços onde as pessoas terão que conviver durante muitos dias ainda por conta dessas condições climáticas. Então nós estamos destinando 12 milhões de reais do governo do estado para um programa aqui de qualificação da infraestrutura dos abrigos. O governo federal faz um repasse também para as prefeituras, para o acolhimento nesses abrigos. A gente vai agregar ao valor que é repassado federal 12 milhões de reais, equivalentes a R$150 por pessoa, para que as prefeituras possam investir na qualificação desses abrigos, tá? Então, o repasse para o Fundo de Assistência Social dos municípios, com pactuação e cofinanciamento da política, e um repasse proporcional ao número de pessoas abrigadas, né? Se você pegar isso, por exemplo, aqui em Canoas, pelo número de pessoas abrigadas, a gente está falando de 20 mil pessoas que tem só em Canoas, 24 mil, a gente está falando de mais de 3 milhões de reais que a gente está repassando só para Canoas, para poder ajudar a estruturar melhor esses abrigos. Para pegar um exemplo de um município, né?